O mesmo orixá que provoca as tempestades, raios e ventanias é aquele que traz a brisa, que traz tranquilidade para a vida da gente. Essas tempestualidades você vai ver na minha entrevista com o pai Marcelo de Oiá no Kizomba de hoje. Oferecer manichel, oferecer manichel, oferecer uma uadoia, olodonire, oferecer cara de ogum, olodonire, oferecer cara de ogum, oferecer cara de ogum, oloyanire, watauá, oferecer cara de ogum, oloyanire, watauá, oferecer cara de ogum, olodonire, watauá, oferecer cara de ogum, oloyanire, watauá, olossanire, oferecer cara de ogum, oloyanire, oferecer cara de ogum, oferecer cara de ogum, oloyanire, watauá, oferecer cara de ogum, oloyanire, watauá. Ele vai amar o erumpe, ele vai amar o erumpe, ele é uma maia, jaro, jaro, onire você quebra, jaro, jaro, maia, jaro, jaro. O Kizomba hoje veio atrás dos ventos e chegou à casa de Oiá. Pai Marcelo de Oiá, uma das entrevistas mais pedidas, e hoje conseguimos o horário para que a gente pudesse realizá-la. Tudo bem, pai? Tudo ótimo, eu que agradeço ao Kizomba, a ti, meu amigo, vocês estarem aqui no reino, até mesmo eu poder bater esse bate-papo bom, descontraído, falando sobre a nossa religião, sobre espiritualidade. Isso é muito bom, até mesmo repassar muitas coisas que às vezes ficam atrás dos bastidores, né? Começar do começo, sendo redundante então. Da onde vem essa paixão? Como começou pela religião? Conta um pouquinho do seu início pra gente. Vamos lá então. A minha família toda é de religião. Minha mãe tem 84 anos, Yolanda de Ogum, e ela foi filho do pai Ivo de Ogum, do Oió. Então a minha família toda já é espiritualizada. Quando eu nasci, eu tive um problema de pele. E os médicos não encontravam o que seria esse problema. E o médico chegou e disse para minha mãe, acho melhor sair numa benzedeira, né, que nós não estamos vendo o que está acontecendo com ele. Nessa época, como todas as nações, a minha mãe encontrou o pai Pite de Xangô, que morava aqui no cruzeiro, no primeiro cruzeiro abaixo da minha casa, que era um senhor da Cabinda, pai Pite de Xangô. Aí ali ele fez um trabalho a Xangô para a saúde, e em menos de 30 dias se sanou essa doença. Então a fé já vem desde de nascença, né? Então isso que eu vim ao mundo já veio com essa fixação pela religião através também dos vínculos sanguíneos. Aí após esse período, quando eu tinha 10 anos de idade, ele veio a falecer. Ele veio a falecer, juntamente também meu pai veio a falecer, e nós viemos a se mudar desta residência que sempre foi da família. Aí, com o passar do tempo, eu fui jogar numa casa e disseram que eu teria que dar uma continuidade na minha espiritualidade. Isso com que tempo, assim? Quantos anos você tinha? Uns 15, 16 anos. Então, aí foi que eu disse, não, agora é o momento. Então, quando aí encontrei o querido que eu tenho como coração, feitor da Manhã Sã, o pai Chiro do Odé, né, filho da mãe Jane de Oxum, né, ali do povo da Veiga, né, que todo mundo fala, uma escola, uma faculdade, onde foi feito a minha joia rara, que foi lapidada lá. Logo após alguns anos eu ficar na nação Oió Congêjo, me encaminhei para a nação Cabinda, mas deixando amigo, né, deixando a minha madrinha, mãe Jane, que foi minha madrinha de Ifá, né, que é uma referência, e foi e sempre será o nome dela, e o Xumbomi também, dentro da nossa religião, e fui para a casa de Antônio de Xaldacum, que morava ali na rua Cuiabá 83. Indo para a casa dele, foi feito os meus preceitos espirituais, e lá foi feito todo a minha rua, o Egum, né, que não, na época não tinha,
e era tudo muito mais restritos, né? Ninguém se aprontava assim do dia para a noite, eram muitos anos de aprendizado. Me lembro até hoje que eu levei quase 8 anos para jogar o IFA, e até mesmo para ganhar meu IFA foi um dilema, assim, porque eu fiz alguma coisa que aborreceu meu pai, né? Me lembro até hoje, e eu iria ganhar meus IFAs em setembro, e foi cancelado a entrega dos meus IFAs. E aí chegou dezembro, a mãe Jane falou com eles assim, não, vamos entregar os IFAs do pai Marcelo, da Marcela, como eles me chamavam, me chamam até hoje carinhosamente, exatamente. Inclusive quando eu cheguei aqui eu perguntei como é que deveria chamar. Exatamente, os mais íntimos chamam de Marcela mesmo, mas o nome público é pai Marcelo. E aí ela disse, não, vamos entregar na Veiga, na festa de Oxum. E eu fiquei muito contente, ela era minha madrinha, então, e até hoje tem uma guia que carrego, foi ela que me deu, então fica na minha obrigação. A minha primeira imperial também fica com o meu Urumilai, na minha obrigação, porque na nação que eu cultuo não é acasalamento de orixás como é feita a imperial do Jeje. Então é sequência. E aí foi entregue lá, e todo mundo pensava que na época eu era filho da mãe Jane do pai Chiquinho. Não, a mãe Jane é minha madrinha, o pai Chiquinho um grande amigo, né, e um nome dentro da nossa nação, e o pai Chiru aceitou essa negociação entre eles e foi entregue lá. Essa troca de nação, qual foi a maior diferença assim que o senhor notou? Foi muita diferença, porque começou com a frente dos orixás, o culto aos orixás é completamente diferente, o projeto todo que ele encaminhava em relação à nação Cabinda, porque ele também teria passado por algumas casas, é um senhor muito antigo, então passou por algumas casas de Cabinda, então ele foi agregando muito a Cabinda dele. Então, como dizem hoje, muita gente fala que as cabindas deveriam ser todas iguais, mas não são. Até mesmo porque tem essa miscigenação em relação a da onde veio, a feitura, quem fez, um sentou uma coisinha a mais, o outro sentou outra e concluiu a cabinda dele. Então eu faço a cabinda que meu pai me passou, né? Então, e ele ficou há muitos anos também, durante 8 ou 9 anos, quando ele teve um problema familiar, de perda familiar, ele foi para a casa do pai de Oxumiwá, que aonde na época, quando eu entrei para casa, ele estava ainda sobre o axé, né? Então, por isso que sou cabinda, né? Porque logo após, alguns anos, após uns 8, 9, 10 anos, ele voltou novamente à raiz dele. Então, ele fez uma reunião com os filhos e disse, vocês... ou alguns vão comigo para o Ijexá, ou eu pego e dou a liberação para vocês continuar com o axé de Cabinda, que alguns orixás, na nação que ele iria voltar, teriam que ser sido despachados, porque não se cultuava. E aí ficou eu e mais uma irmã minha, que foi a irmã carnal dele, que resolvemos ficar com o axé, porque já tínhamos vindo de outra nação e seria muito difícil, né? Então fazer, já tinha o Oió de Jeje na minha feitura, a Cabinda e depois mais o Ijexá, ficaria uma corrente muito estranha. Então ele veio na minha casa, né, participou de muitos serões aqui dentro, como tenho fitas gravadas até hoje. Amava muito meu pai, como amo também até o dia de hoje. Então essa festa que foi feita no domingo, agora dia 17, foi em homenagem do Pai Oxalá, porque o aniversário da Mãe Ansã foi na segunda-feira, dia 18, e eu fiz tudo em homenagem a ele, porque se hoje eu tenho esse calçamento, esse fundamento, esse preceito, essa segurança em relação a falar a religião, é porque eu fui lapidado para isso. E mesmo quando ele já estava em outra nação, eu sempre ia na casa dele e ele sempre me orientava alguma dúvida, porque nós temos o Ifá para tirar nossas e sanar as nossas dúvidas, mas às vezes uma palavra ouvida daquele que sabe mais, que entende mais sobre a nossa nação e a nossa religião, seria para mim muito mais uma segurança em relação a isso. Então mesmo depois que ele voltou para outra nação, ele continuava sim a participar dos eventos da casa. O aniversário da Mãe Ansã ele sempre vinha, né? Ou quando não podia vir, mandava sempre o presente, que ali temos um ibá lá no fundo, que foi o último presente que ele mandou para a Mãe Ansã. Dia 18, que ele iria vir na festa dela e ele não pôde, por problema de saúde, e naquela semana ele veio a falecer. Então esse ibá fica junto com essa joia rara que ele lapidou para mim. Então não tem como eu me descoligar desse ibá. Às vezes eu tento tirar,
para melhorar a decoração do quarto santo, mas é uma coisa tão como se fosse uma ligação do meu orixá com esse Ibá. Então, como também o Ibá não cabe dentro da cristaleira, porque lá nossos santos eram colocados na cristaleira, como ele também colocava dentro da cristaleira, então é uma marca da nossa família de Inagé, a cristaleira, né? Então todos os filhos que têm a cristaleira têm alguma coligação com a família de Inagé. Essa coligação apenas. Desta época, o que mais você sente saudade de quando a Mãe Sã foi sendo? Eu tenho mais saudade assim da humildade, porque como eu te disse assim, né, quando a Mãe Sã foi senta, eu fiz, eu acho, um desaforo pro meu pai, mas foi uma coisa assim, eu não tive um nexo no momento de saber que ele não estava agradando, ou desagradei a feitura dele. Ele guardou meus búzios e me disse assim, hoje tu não vai ganhar uns búzios. Se hoje acontecer dentro de uma religião isso, o filho sai daqui, vai para outra, senta o búzio, na outra semana tá ganhando. E eu esperei, né? Até para jogar, ficou anos para mim aprender a jogar. E o Pai Chiru, ele tinha e tem certamente até hoje essa marca registrada de ensinar o filho a jogar búzio. E ele me ensinou a caída dos búzios. Ele botava a imperial na frente do PG dos orixás e fazia a gente jogar, ele fazia perguntas e fazia a gente decifrar. Portanto, o primeiro cliente que eu joguei, eu levei o nome e a data de nascimento na casa dele para jogar à tarde, porque à noite eu ia atender o cliente, para ver se eu estava enxergando, para ver se eu estava dando uma direção, ou se eu não estava omitindo ou apenas mentindo para fazer desta arma um lucro financeiro para mim. E ele tirava a imperial e botava só a guia da Manhã Sã e fazia jogar. E depois ele botava a imperial novamente, porque para te gravar as caídas, e até mesmo se algum dia eu tivesse algum problema, se tivesse só meus búzios e com a guia da Manhã Sã, porque muitas viagens eu faço ao exterior e às vezes eu não levo a imperial. Então eu levo só a minha guia da Manhã Sã e meus búzios e eu consigo desmembrar aquilo que o orixá quer me passar. Tá então eu certo. sinto saudade deste tempo, da humildade do filho aceitar às vezes um puxão de orelha ou um beliscão do seu babá ou da sua iá, né? E isso não existe mais. Não é bem assim, né? Tá muito difícil hoje a coisa mesmo. No próximo bloco, o Pai Marcelo vai me dizer o que ele acha dos pais de santos midiáticos e da nação que tem sido feito hoje em dia. É no próximo bloco, depois do comercial. Voltamos com esse programa todo especial aqui na casa de Pai Marcelo da OEA. E, pai, as pessoas esperam uma entrevista polêmica do senhor, você sabe? Falam, né? Vamos tentar. Mas, em contrapartida, eu cheguei aqui e encontrei um Pai Marcelo totalmente tranquilo, falando com uma naturalidade serena de assuntos que as pessoas fantasiam, né? É verdade, bastante. Então, vamos tentar pincelar algumas coisas dessas. Mas a primeira delas eu gostaria de saber o que o senhor acha da proliferação de tantos babás novos hoje em dia. O senhor falou que demorou tanto tempo para sentar, mas tanto tempo para aprender a jogar búzio. Hoje em dia, em um ano se faz tudo isso. É verdade. Né? O que o senhor acha desta forma de repassar fundamentos? Eu vejo assim, que não tem como tu aprender em 1 ano, 2 anos, 3 anos a religião, seja a nação que for, porque até mesmo na escola nós temos que ter 9 séries hoje para concluir o ensino médio, né? Então, como na religião, em poucos meses ou até 1 ano nós conseguimos decifrar o que o Ifá, o que o orixá, aprender, porque frente de orixá é uma coisa, como eu digo com meus filhos, e macumba é outra completamente diferente, né? Hoje nos cruzeiros tu vê milhões de axés espalhados que às vezes tu não consegue identificar um axé para qual santo é, porque isso são macumbas, né? E que eu vejo assim, o que falta um pouco é da humildade do sacerdote em dar uma segurada, dar uma travada. Eles às vezes pensam mais em a superlotação em relação ao grande número de filhos,
Não tenho nada contra aos jovens, porque também um dia fui jovem, né? E um dia entrei jovem para dentro dessa religião, hoje eu tenho 49 anos. Então quer dizer, mas que eles tenham que aprender mais, para até mesmo quando se entrar na frente do Ifá, eles possam repassar o que o orixá quer. Mas nisso tem que ter um período muito bom dentro de uma casa, passar por uma boa cozinha, passar por um bom serão, passar pelo preceito aos ancestrais, né? Que é uma coligação muito grande que tem quase todas as nações, os ancestrais, saber o porquê de cada obrigação, o porquê do formato do orixá, o porquê das ferramentas necessárias, a necessidade dos búzios, iniciar. Hoje eu vejo muitos babalorixás novos, eles iniciam já sentando seu Ormalé. E eu, quando entrei para a nação, eu tinha uns cabelos cacheados muito bonito, comprido, e eu não queria cortar a chorô no meu ledá. Então foi feito uma outra obrigação, que é preceito da nação onde eu estava. E foi muito bem recebida, né? E logo após eu tive o entendimento que deveria participar e coligar meu ledá ao orixá, porque era uma aceitação também, né? E hoje eu vejo assim que é tudo muito a galope. Então se vê hoje muito nas festas, aniversário de santo com bolo de 1, 2 anos, numa casa. Daqui a pouco já é na outra casa, e é 1, 2 anos, e esse orixá não vai sair nunca de 1, 2 anos, vai ficar sempre nessa nova caminhada, a nova estrada que o orixá nos encaminha. Mas eu vejo também que às vezes é por falta de compatibilidade da pessoa com o babalorixá. Porque tipo assim, uma pessoa que vai passar por 1, 2, 3, 4, 5 casas de religião, quem é o errado? É o Pai Santo? É o orixá? Não, é o ser humano que não quer ajoelhar e aceitar o encaminhamento. Como tem muitas casas hoje que são coligadas ao reino de Oeniké, e às vezes eles nem citam o nome de reino de Oeniké, mas eles foram feitos dentro desta casa. Se tem axé é porque são coligados a essa casa. Você tem mágoa de quem não cita o reino como ter passado por aqui? Mágoa eu não tenho, eu acho apenas assim, às vezes, um pouco do desrespeito. Porque se essa mãe serviu para dar água para um santo, se este santo hoje bebe, é porque necessitou da água da quartinha dela para tomar, não ficou sem essa água. Se ela colheu, às vezes, no momento de dor ou sofrimento ou de perda, deve ser lembrada. Não só o orixá, porque o orixá com certeza é lembrado, mas da figura, Pai Marcelo. Até mesmo porque o orixá não vai sair das pastileiras para vir fazer uma obrigação. É através das minhas mãos, do meu Ifá, que é coligado essa obrigação. Mágoa não tenho, apenas eu acho assim uma falta de luxúria. Porque se é citado, fica mais bonito. O omitido fica feio, que as pessoas começam a cobrar e querer desmentir. Agora, se é citado, acaba a situação ali mesmo. Tá certo. Intolerância religiosa é um tema que está em voga hoje em dia, infelizmente. Bastante, né? Bastante. Nós tivemos aí esses ataques cruéis à casa de irmãos no Rio de Janeiro. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser religioso? Não, aqui nós tínhamos, há alguns anos atrás, um problema com um vizinho, que logo, agora ele se mudou para cá uns 10, 15 anos mais ou menos, e aí ele complicava em relação ao barulho, né? Mas daí tivemos uma audiência judicial, como já era uma casa registrada, uma casa que já tinha uma trajetória, que era dos meus pais, né? A casa, então eu entrei para essa casa com 7 dias de nascido, né? Após ser hospital. Então os vizinhos me pegavam no colo, então nunca tive eu aqui em casa problema com horário ou até mesmo com o sacrifício dos bichos ou algum outro problema desse tipo. Mas eu já tive na casa de filhos, sim, né? Tinha filhos que moravam aqui no Partenon, que quando começava os batuques era pedra, era a polícia sendo chamada, né? A gente tinha que ir lá na frente para conversar. E teve uma época também que nem nós estamos passando o ano passado, que eu me lembro agora desse detalhe que veio à memória, que tivemos um período que tinha que ter horário para iniciar e terminar a obrigação. E eu me lembro que o pai Didi estava aqui na minha casa na época dessa obrigação, já faz muito tempo. E aí, quando veio a brigada, ele mesmo foi lá e levou o alvará da casa para mostrar que a casa era registrada e que já estávamos no final da obrigação. E eles entenderam
e ficaram aguardando o término da obrigação. Hoje não, hoje até a IPTC, a Brigada, a Polícia Civil, eles vêm e ficam a cuidar da movimentação, porque devido ao grande fluxo de amigos, porque eu vou em todas as aldeias, como eu sempre falo, eu me dou com todo mundo, mesmo que existem clãs, mas eu entro em todos os clãs, eu saio feliz, eu saio alegre, sou tratado igual por todos. Como é que funciona clãs? Clãs que eu digo é uma panela, são certos pais de santo que eles não frequentam outra casa porque não se dão com aquele, eles fazem um clã special, mas às vezes não é de maldade que eles fazem isso, é de às vezes deve se preservar. Círculo vicioso de amizade. Exatamente. E eles também se preservam. Ontem eu estava numa obrigação que um babalorixá muito antigo em Porto Alegre, Xangô, me disse assim, eu vou na tua casa porque eu sei a tua raiz. Porque hoje são tantos pais e tantas mães que eles, umas pessoas velhas, de religião, com fundamento, para ele sair da casa dele para assistir tanta coisa que está hoje acontecendo no meio de um salão, de uma casa de religião, então eles preferem eles já mesmo não ir. Ficar em casa, eles vão ali, eles fazem uma canjinha para eles, comem salgadinho, um bolo e eles comem em casa. Eles não vêm mais buscar o mercado de domingo, não existe mais. Tanto que a obrigação foi no domingo, terminou era umas 3 horas da manhã, o pessoal ficou até umas 5h30, 6 horas organizando a casa novamente, porque aqui é muitos filhos de santo, muitos netos, então nunca tivemos esse tipo de problema mais, só esses 2 tópicos que aconteceram, mas há muitos anos atrás. Não temos esse problema aqui com o nosso bairro, não. Até mesmo que o bairro Partenon, ele é considerado um bairro do vínculo do batuqueiro, né? Os grandes nomes que tem e existem são do bairro Partenon. Outros bairros também têm pais de santo maravilhosos, mas eles dizem assim que é um morro, né? Que é um morro que traz aquela energia forte do santo. E também existem tantas pessoas que têm tanto fundamento, até mais ou a mais do que nós, que estamos aqui nesse momento agora, não são lembrados por quê? Porque eles moram numa casinha lá em cima do morro. Eles não têm a mídia, eles também às vezes não gostam da mídia, porque hoje a mídia ela pode ser positiva ou negativa. Você falou nesse assunto, vamos chegar a uma outra pergunta que eu ia lhe fazer mais além, sobre mídia. O senhor se acha midiático? A gente faz uma divulgação muito grande da casa, né? A gente faz a divulgação boa e também faz a divulgação de encaminhamento, porque aqui nós temos o tópico de sempre colocar quem entra para a nossa goa, para as pessoas saberem que estão embaixo do meu axé. Não para fazer um grau para as pessoas dizer assim, o Marcelo está com 200 de santo, 300, não. É para as pessoas saberem que hoje elas estão embaixo do meu axé, que eu sou responsável por aquilo que elas estão fazendo. E quando elas saem da minha casa, é feita a mesma exposição. Né? Que a pessoa saiu e está se encaminhando, mas deixando a amizade, o carinho, as portas abertas, para que um dia volte, porque também tem todos os filhos que já saíram da minha casa e acabaram voltando, porque eles se acostumam com a forma, o orixá acostuma, com a forma como é feita a obrigação para eles. Então nós usamos bastante sim a divulgação da mídia, da agenda aberta, da nossa família quando está em obrigação, seja na minha casa ou na casa dos filhos. E como eu digo, as pessoas no dia do batuque, elas vêm ver isso aqui, o quarto santo, o amor e o carinho que nós temos com o nosso orixá. O nosso preceito espiritual é muito fechado, é fechado à goa. Serões, primeiros serões, cruzamento, a ancestralidade, então é tudo fechado. As pessoas sabem o que acontece, por quê? Porque os filhos, eles colocam as fotos, mas nós não divulgamos nada dos preceitos enraizados da nossa casa. E o governo? O senhor tem governo, já nos explicou como funciona, e como o senhor vê os governos de hoje em dia? O que eu vejo assim, o governo existe, né? O governo de orixá. Hoje as pessoas se governam porque elas entram em atrito com seus pais de santo, né? Um ano o pai de santo está na porta do salão, o outro ano já não está mais, né? Então eles, é uma forma também, como eu digo, o governo que está acontecendo na cidade hoje é o governo financeiro, porque eles não querem mais pagar o axé necessário para o pai de santo, eles acham que sabem tudo, às vezes tem 10, 11, 12 ou apenas 1 ou 2 anos de espiritualidade e até mesmo de santo centro, e eles querem se governar. Como governar a sua vida ou a vida do próximo se a sua mesmo você não tem a humildade de estar embaixo de uma bandeira? Então o governo não existe. O que aconteceu comigo foi meu pai voltar a uma antiga nação e nos dar a opção de continuar na nação onde fomos feitos ou embargar junto com ele nessa nova caminhada.
como eu e uma outra irmã minha, que também já é falecida, não aceitamos, ele nos deu essa abertura de continuar sendo cabindeiros, né? Como ele foi feito. Mas governo mesmo não existe. Principalmente quando o Pai de Santo está vivo. E hoje eu tenho até mesmo dentro desta casa filhos que passaram por aqui se governam. Se eu estou aqui bem vivo, bem forte. Né? Então, mas que Olorum e Amanhã perdoem de uma forma ou de outra eles, até mesmo para que um dia eles tenham a noção o que é ser sozinho sem um pai. Né? Porque eu sinto que eu não tenho mais meu pai agora em vida aqui, porque antes mesmo ele não estando presente em relação às obrigações, mas quando eu tinha alguma dificuldade, eu corria a ele jogava, ele vinha, me orientava. Tinha uma madrinha muito presente, eu digo assim, de eu participar das obrigações da casa dela, que era a mãe Jane, de estar com ela, e ela me chamava assim de neto, meu eterno neto. Então isso, e às vezes a gente encontrava no Bourbon, ela me abraçava, ela me beijava, meu neto querido, tudo. Então, e hoje o que eu vejo assim é uma falta de respeito mesmo. O governo, para mim, o que intitula ele é o desrespeito. O governo não existe. E é uma parte assim que as pessoas devem repensar muito, até mesmo quando vão abrir novas casas. Porque é essa a tendência, é o iniciado entrar, ficar ali um ano, o pai de santo entregar a obrigação, levar, porque foi pago, né, por aquela obrigação toda, e daqui a pouco está se governando. Cadê o pai e a mãe? Não estão mais. Aí tem um atrito. Mas como eu vi numa entrevista do amigo meu, entrou em atrito com a pessoa não estava fazendo o fundamento necessário. Mas por que então não despachou tudo que estava dentro do aparato santo e refez novamente? Porque também tem gente que se governa, tem o governo, são de uma nação, cabinda, mas eles fazem uma outra nação, completamente diferente. Intitulam-se sendo daquela nação. Mas ainda tem as pessoas daquela nação que aplaudem. Então isso vai trazendo força cada vez mais. Não sou contra ninguém, como eu digo, sou amigo de todos. Mas se as pessoas se limitassem a falar a verdade em relação à sua nação, hoje estariam tudo mais em uma clareza muito grande, até mesmo para a sua trajetória lá na frente. Porque todo mundo tem o início, tem o meio e tem o fim. Ninguém passou do meio para o fim. Então a gente tem que iniciar. Como eu falei, a minha iniciação foi lá no Paiodé, né, de Urumalé. A minha iniciação espiritual em religião, com trabalhos, com coligação, foi aos 3 meses de nascido. Né? Então tudo teve uma trajetória, não pode se esquecer nada disso. E o que eu vejo nesta função agora do governo, que é uma polêmica, muita gente se governando, é a função, e é um governo que eles mesmos institulam. Ninguém deu o governo. Eles vão institular, eu me governo e deu. Agora eles inventaram que é uma faca de prata que a pessoa tem na obrigação, que é a prata que o pai de santo deu ao governo. O Henrique, ele tem 4 anos de santo centro, as facas dele são de prata. Então ele já tem governo desde os 4 anos de idade? Não. Ali é o carinho. Se tu teve condições financeiras de botar uma faca de prata, ótimo. Se não tem, tu vai botar uma capa de madeira, vai funcionar igual. O governo é uma outra ciência que deve ser relembrada e até mesmo discutida por muitos pais de santos antigos, que eles sabem o que é o governo e através de qual momento. Eu ainda sou jovem, perto de muitos que tem aí. Sou um pai de santo com uma boa idade já encaminhada espiritual de santo, mas sou muito jovem. Tem gente aí com 60, 70 anos de religião, 40 anos bem feitos dentro da religião, trabalhados, né, dentro da religião. E isso sim é bonito de exaltar, da onde vieram, como foi feito. Mas tem pessoas que preferem ter este desdobramento do governo, aí é de cada um. Né? Não é nem mais de feitura, nem de preceito. É da ética do ser humano. Essa é a minha resposta em relação ao governo. Tá certo, nós vamos partir para outro bloco, mas antes eu gostaria de fazer um convite, na verdade é uma intimação para você. Todo religioso tem um compromisso no dia 1º de outubro lá no Parque da Redenção pela manhã contra a intolerância religiosa. Nós não podemos aceitar calados o que está acontecendo por aí. O Kizomba vai estar lá e o lugar de quem é de axé é lá no Parque da Redenção, dia 1º de outubro. A gente conta com você e vai para mais um bloco e depois voltamos aqui com mais Pai Marcelo de Oiaca.
Voltamos aqui com um programa especial com o Pai Marcelo de Oiá. E esta casa, este castelo é conhecido, né? É verdade. Falei fora do ar aqui que quando alguém tira uma foto por aqui, a gente sabe que está na casa do Pai Marcelo. Tá no castelo. E fiquei sabendo que esse castelo quem construiu foi o senhor. Conta um pouco pra gente. Foi, é verdade. Quando eu trouxe os meus santos para casa, era uma casa de madeira com 4 pecinhas, só esse corredor. O quarto santo sempre foi essa estrutura, né? E não tinha muro, porque era uma casa praticamente abandonada, que já eram meus avós, que passou para minha mãe, depois passou para mim. Então não tinha essa infraestrutura que nós temos hoje, né? Que há 20 e poucos anos que a gente vem cada vez construindo mais e almejando. Eu digo há 25 por quê? Porque anteriormente, aos 25, não tínhamos o poder aquisitivo para fazer, né? Ou a gente ofertava aos orixás e a nós mesmos, ou construía. Hoje já temos essa oportunidade de poder construir para até mesmo os amigos, os filhos, as pessoas que vêm às vezes de longe, para poder ter um espaço para ficar com dignidade, né? Porque se tu quer a tua porta aberta, se tu quer visita, tu tem que ofertar a comodidade. Não adianta tu chamar uma pessoa para a pessoa ficar de pé a noite toda sem ter uma cadeira para sentar, né? E os batuques hoje eles levam de 6 a 10 horas, né? Uma obrigação. Então eu vim pra cá, era uma casa de madeira e foi aos pouquinhos, né? Eu trouxe o lodê, eu me lembro até hoje que não tinha... Era uma casinha de material e a gente botou a porta e não tinha... Era uma laje. Então o que a gente fez? Botou um cravo vermelho para simbolizar que ali tinha um orixá, que era para ninguém sentar perto daquela laje achando que era um banco ou alguma coisa. E na entrada eu tinha um irmão de Santo Oxalá, que eu tenho as fotos, ele tocando AG. Na porta tinha um buraco assim, porque era uma casa muito velha. Então daqui onde eu estou sentado, o salão era aí até onde está minha foto. Então era um salão comprido e sempre foi lotado. Amanhã eu sempre trouxe movimento. E ao longo dos anos fui aumentando. Teve um compadre meu que diz assim, o Pai Marcelo fazia batuque há muitos anos atrás, e assim, aumento do ilê. Ele aumentava 10 centímetros. E aí foi feito assim. E essas pedras todas do castelo foi colocada por mim mesmo, pedra a pedra. Então na época eu tinha um cadete vermelho, então que eu acabei como tecedor de trás do cadete, tanto ir buscar pedra para trazer, porque eu não tinha a condição financeira de pagar o frete. O dinheiro do frete eu podia comprar mais um metro dessa pedra. Então eu fazia massa. De manhã ia colocando as pedras, chegava de tarde um cliente, eu ia lá, lavava as mãos, botava minha roupa branca, vinha atender. Com o dinheiro do cliente do trabalho, eu subdividia para mim e para o Castelo Amanhecer. Então, e quanto tempo ficou para terminar? Para terminar, eu levei acho, uns 2 anos essa parte de dentro, né? Como era. Então ela foi esticando aos poucos, né? E nunca conseguimos colocar no piso porcelanato nem nada. A Amanhecer nunca deixou. E ela também nunca deixou eu fazer o salão, aumentar o salão. Você vê que o salão é dentro da minha sala tradicional do dia a dia, não é um salão especial. Porque antigamente era muito comum, né? Exatamente, eu acho que ela já esse orixá que responde dentro desse okutá, ele já vem milenar de alguma raiz muito forte, porque ela nunca deixou, tanto que o salão ele tem meio metro para baixo, com calçamento todo em madeira, e ele é feito de madeira e botado esse laminado em cima. Ela nunca quis que fosse feito fora. E eu tenho condições sim de puxar para frente, estamos numa negociação também de comprar uma propriedade onde poderíamos aumentar, esticar mais a casa da Manhoiá para o lado direito, né, mas ela não quer, mesmo que eu comprar a casa, vai ser para mim morar e aqui vai continuar sendo esse tamanho. Que nem agora deu para ver nas fotos, são quase 200 filhos, mais netos e bisnetos, a gente não tinha como se movimentar, 4 rodas e mais filhos lá fora, não tinha como entrar, lá na frente, então, mas foi durante muitos anos isso, né? Hoje as pessoas acham que entra para a religião hoje, amanhã estão comprando uma cobertura, em Tramandaí olhando para o mar, para encontrar Iemanjá de manhã cedo, não tem como. E muitos anos de lutas, muitas alegrias, muitas decepções, porque também às vezes tu faz muito pelo um filho, tu deposita muitas coisas, daqui a pouco tu recebe uma facadinha pelas costas, ele se encaminha, vai. Mas como eu digo, existe a lei do retorno, assim como tu vai, tu pode vir voltar. Se aqui é bom, tu vai voltar. Se não for bom, tu vai te encaminhar. É uma passagem. Porque se nós temos uma passagem na Terra, por que as pessoas não têm esse livre-arbítrio de ir e vir? Né? E como às vezes as pessoas dizem assim, mas o fulano vai voltar para sua casa, vai aceitar. Não é eu que tenho que aceitar. Se eu jogar e essa mãe maravilhosa dizer que é para aceitar, eu tenho que aceitar.
porque ela que me direciona, ela que leva a minha vida. Eu tenho uma formação, sou formada em letras pela FAPA, então eu tenho uma outra formação, e quando eu larguei essa formação, eu fui virar um babalorixá. Eu disse para ela que nunca mais me falte o pão de cada dia, porque eu tenho a minha profissão. E eu, como eu digo, se hoje eu pegasse o meu Ifá, o meu Obé e os meus orixás e fosse para um outro país, tenho certeza que a força que ela me dá, eu construiria tudo isso ou até muito mais. Mas tenho certeza que tudo isso que ela já me deu já é o suficiente para mim, pela minha idade de santo. Até mesmo que eu levo assim, todo mundo fala assim que eu sou um quartel aqui. Eu fui feito dentro de uma escola que era um quartel. Né? Depois passei por uma outra escola que também era um quartel. Então a minha raiz é do quartel. Então às vezes eu posso ser, as pessoas falam, a Marcela é bem diferente do dia a dia quando chega a obrigação. Porque a obrigação tem muitos detalhes. Né? São muitos filhos de obrigação, estão muitos santos a tu trazer aquela energia para aquela obrigação. Tu tem que ter o início, o meio, o fim. Né? Depois mais o apogeu, que é a festa para a sociedade, como eu digo, né? Porque os fundamentos são fechados, eles não são abertos à sociedade, até mesmo devido à intolerância, se abrirmos mais o que é feito, o sacrifício, os fundamentos, mas as outras religiões começam a nos bloquear e nós vamos ficando uma bolinha pequenininha daqui a pouco, de gude. E nós somos um planeta, nós temos uma força muito grande. O orixá é a vida, o orixá nos dá a saúde. E eu, como eu sempre digo, eu vivo porque eu respiro o ar da minha mãe, ela é o ar que eu respiro. Então a coisa mais importante que eu tenho na minha vida hoje, com certeza, é o Henrique, meu filho, filho do pai Beto. Mas para mim levar essa família, eu tenho a mãe Aniqué, que é o ar que eu respiro. Que bonito. É muito bonito. Pai, o senhor acompanha redes sociais? Bastante, Facebook, bastante. Enfim. Pois então, as pessoas do norte do país, vamos dizer assim, eles denigrem muito o nosso batuque aqui, né? Eles não aceitam como religião de matriz africana e criam páginas, enfim. Como o senhor vê isso? O senhor acha que também o povo do nosso batuque se faz por denegrir ou é uma pegação de pé mesmo? Eu vejo assim alguns tópicos diferenciados, né? Tem pessoas que fazem com que a nossa religião seja chacotas para o próximo, né? Como ver assim, eu acho que o batuque, tu dá pro teu santo o que tu quer, o que tu pode dar, né? Se tiver uma casa, se tiver que vender e dar aquilo ali pro teu santo vai te devolver aquele valor daquela casa. Mas não fazer que não fazem hoje eventos, parece uns 15 anos, é luz, é foco, é muita mistura de organização. O bonito até às vezes fica feio, porque é muito detalhe e tu não consegue captar aquele detalhe principal, que é o detalhe orixá. Então o que eu vejo que é o candomblé de outras religiões, como eu falo, que a maioria mesmo é o candomblé, que eles falam que aqui no sul a nossa religião é muito diferenciada, é por causa que eu acho que é cultura, é falta de cultura. Já o Exu, sim, está deixando a denegrir muito a imagem. Claro que gostaríamos sempre de fazer mais bonita a festa Exu, que nesse ano fizemos uma festa muito bonita para Maria Padilha, que é a minha entidade, né, no salão, porque não tem mais como comportar esses amigos todos que vêm aqui abraçar ela. Então fizemos uma entrada muito boa, muito bonita, com o feitor dela, que é a feitora, que é a Manheda, seu 7, né? E depois, na outra semana, já estava no Bafo do Batuque, e já estava em São Paulo, festa de gala, Exus fazendo mega eventos fora do Sozeiro. Mas nós não temos mais espaço para isso. Para nós, é a nossa cultura. Agora, se um irmão aqui do Sul falar do outro, aí eu digo que é um pouquinho de inveja. Não é nem em relação à feitura, é um pouco de inveja. Agora lá de cima, falar aqui de baixo, assim como nós também aqui, muitos babalorixás não aceitam candomblé. Tem casas tão fortes de candomblé aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, tem um ícone, né, dentro da nossa nação de candomblé, que faz o seu candomblé bem feito. Tem pessoas que não aceitam. Então isso é de cultura mesmo, essa arte. Não é nem de rincha entre as religiões ou entre os estados. Mas claro que tem pessoas que deixam com que se degrina a imagem da sua casa. Aí isso é feio. Marcelo, a gente caminha para o fim dessa entrevista, né? E eu gostaria de lhe perguntar, a religião lhe trouxe alegrias, lhe trouxe muitas vitórias, né? Você pode citar uma delas para a gente?
A vitória maior foi, como eu digo sempre assim, é a minha solidez, né? Que eu sou uma pessoa, como eu disse nos outros blocos, eu não participo de nenhum clã. Eu entro em todos eles ao mesmo tempo, sou muito bem recebido, não tenho nenhuma quizila com algum pai de santo, ou esse ou aquele, né? Às vezes acontece, porque filho de santo, como eu digo, são itinerantes, né? Hoje eles vêm na tua casa, daqui a pouco eles estão na outra. É normal. E tem pessoas que ficam bravas por causa disso. Eu tenho filhos meus em outras casas, que eu vou na casa dos pais de santo e os filhos também me abraçam, me beijam. Então eu vejo assim, é mais mesmo uma discordância de pensamento nas pessoas. Mas o meu melhor presente que a minha mãe Oiá me deu, eu saber que eu vou ter uma continuidade, né, da minha religião. São mais de 40 casas abertas dentro desse axé. E hoje nós temos o Henrique. E temos a certeza, ele é um menino, mas ele já tem aquela maturidade de saber que tudo que a mãe dele dá para ele e o pai, que ambos são de religião, ambos têm casa aberta, vem da religião. Muitas pessoas falam como nós temos esse fluxo tão grande em relação ao financeiro. O pai Beto está sempre viajando, comprando carros, o pai Marcelo compra casa, compra apartamentos, né? Tem vários imóveis. O pai Beto que vai ser um dos próximos entrevistados. Coisa boa mesmo. E aí, mas se vê nós em nossas casas de religião, às vezes ele viaja, fica 15 dias fora da família. Às vezes ele passa vídeo com ela chorando por não estar presente. Aqui não está vendo a evolução do Henrique. Mas é uma forma também de almejar o financeiro, porque nada é feito gratuitamente nos dias de hoje, né? E da minha parte, se as pessoas virem na minha casa, eles vão ver que hoje eu tranquei completamente a minha agenda para poder atender vocês aqui. Porque foi difícil nós conseguirmos essa entrevista, né? Mas então, os pais sabem a hora certa de É verdade, foi bem após o aniversário da manhã, que foi ontem, 18 de setembro. E aí, então, eu passo o dia todo atendendo. Vamos até altas horas. Então o fluxo é muito grande. E também, como eu digo, não tem como, hoje, na crise que está o país, tu cobrar preços exorbitantes. Né? Como eu vejo assim, feituras de santo 20 mil, 30 mil, isso não existe. Né? Tá muito, aqui o Brasil está muito com a dificuldade. Olha que nós temos a greve dos professores, agora até quando vai os alunos sem aula? Levanta a mão pro céu, que o nosso filho, ele estuda uma escola particular, né? Então quer dizer que então não temos esse problema com isso, mas eu tenho a maior alegria minha é o Henrique em nossas mãos, né? Que a gente tem uma continuidade desta casa, dessa família de Nagé, que uma forma ou de outra, ele diz, se o meu pai e minha mãe, eles têm dinheiro guardado. Aí ele diz, em tal lugar tem o dinheiro guardado. Eu digo, não tem, eu para outra coisa, mas criança não tem essa maldade, né? Então, para mim, a maior alegria é ele em nossas vidas, a minha família, né? Além, claro, que essa pepita que eu tenho maravilhosa, que está ali atrás daquela vidraçaria, que comigo, como eu digo, quando eu for comigo ela vai, né? Porque eu digo assim, se ela é minha sempre será. Com certeza. Pai, quero lhe agradecer de uma forma já peculiar nas nossas entrevistas, que é lhe dando um mimo que nós ganhamos sempre da Brilhantes Biju, vou pedir para a produção me entregar aqui. Só uma lembrança mesmo, para que o senhor lembre da nossa passagem por aqui. Olha, e olha, é uma coisa bem muito bonita. Vamos ver, abrir, tirar aqui. Muito bonito. Olha, e combina com o anel. Uma coisa bem bonita. Conjunto. Um conjuntinho é o que estava faltando. Ganhei um outro, mas é mais delicadinho para não dar de vez em quando ganhei do pai dela. E esse aqui é um presente nosso para ti, pelo carinho, né? Para você se lembrar também quando tomar teu desjejum, né? Ou as refeições estiver na tua mesa e lembrar que o Rendiane quer. Você teve uma passagem e nós também muito felizes, né, de ter escolhido a nossa casa e o Reino da Mãe para dar essa entrevista no dia de hoje com tantas altos e baixos que está a nossa religião e passando por essa intolerância muito grande, né, porque hoje eles estão invadindo as casas de religião e até sacrificando os pais de santo lá em cima, né? Que isso, que o Olorum e a Mãe Oiá e o Pai Xangô e o Pai Ogum não deixe chegar até nós, né, o que já está chegando lá em cima, que a gente se una mesmo dia 1º de outubro, como o Ismael falou, para que não aconteça isso aqui no Sul, porque se começar a acontecer vai ser muito triste,
A nossa religião mesmo vai voltar ao tempo escravo, né? Fechadas, para fechar, não vamos ter mais esse encaminhamento, esse monte de casa aberta que tem hoje, né? Muitas abertas sem ter o preceito necessário, mas cada um sabe, né? Como diz meu amigo na casa do Zé, que a irmã é o Zé, né? Cada um sabe a hora de abrir um ilê ou fechar o seu próprio ilê. Mas eu que agradeço mesmo o carinho de vocês estarem aqui. Tá certo, pra gente encerrar essa entrevista, eu vou pedir pro senhor me dizer quem é Mãe Oiá. Mãe Oiá, como eu digo, é o ar que eu respiro. Sem ar, não existe planeta. Tá certo, então. Muito obrigado, pai, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Semana que vem tem mais Kizomba aqui na nossa página. Curte, compartilha, vamos levar a nossa religião de forma positiva adiante.